Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos a disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais de Esterilização. Nesta aula, em continuidade às aulas anteriores, estamos trabalhando o tópico 1.1 do seu material. Fragmentamos, então, essa é a terceira parte, falando então do centro cirúrgico. Especificamente, vamos falar sobre a montagem da sala cirúrgica. É um procedimento bem importante de papel do circulante, e aí vamos falar então para você entender o que vem a ser o circulante, e vamos entender bem essa rotina também do circulante, ok? Bom, quando a gente para analisar, se eu pensar em um centro cirúrgico, as coisas não se organizam sozinhas, certo? Em um passe de mágica. Tem pessoas ali literalmente fazendo o seu trabalho. E tem pessoas literalmente fazendo a montagem e a desmontagem das salas de operação, ok? Tem pessoas também fazendo a limpeza da sala de operação. Quem faz isso? A enfermagem, ok? Nós da enfermagem somos os responsáveis para fazer todos esses papéis, inclusive a limpeza, ok? Porque, óbvio que em alguns processos de limpeza, talvez eu precise de uma equipe de limpeza. Mas, em algumas instituições, não existe equipe de limpeza que trabalhe dentro do centro cirúrgico, tá? Somente será a enfermagem que executará, sim, essas atividades. E ficará a cargo do circulante, também essa atividade, tá bom? Então, nesse sentido, nós temos um centro cirúrgico aqui, nesse exemplo dessa figura, dessa foto, sendo preparado por um colega técnico de enfermagem que é um circulante, ele está executando o papel de circulante. Ele vai executar vários papéis e nesse sentido da rotina do centro cirúrgico, tem a montagem literalmente, nós temos que prezar por algumas atividades importantes que é o que a gente vai abordar aqui, ok? Então nesse sentido, a montagem de uma sala cirúrgica, uma sala de parto, que é praticamente o mesmo processo, ok? Ela deverá ser feita antes da chegada do paciente. Então o paciente ele ainda está lá na clínica cirúrgica e a sala está sendo preparada para alguém depois ligar para ele, para o setor do centro cirúrgico, ligar para a clínica cirúrgica e falar, olha, pode mandar o paciente para cá que vamos operá-lo, ok? Caso contrário, o centro cirúrgico vai receber esse paciente e a sala de operação não vai estar pronta. E não temos estrutura de recepção para o paciente ficar aguardando literalmente a cirurgia dentro do centro cirúrgico. Entendeu a lógica? Não temos uma sala de aguardo. Nesse sentido, então, a preparação, assim que ela estiver finalizada, aí sim será comunicado o setor para liberar a entrada desse paciente. E aí ele vai ser transportado do setor das clínicas para justamente o centro cirúrgico para fazer o processo de cirurgia. Então, lembrando essa questão importante, ao montar a sala de cirurgia ou sala de parto, o circulante, que é o profissional técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que tem esse papel de circular, ele deverá então observar o seguinte na montagem, tá? Realizar a limpeza preparatória antes da primeira cirurgia do dia. Então, se existe uma rotina, literalmente, de funcionamento do centro cirúrgico só durante o dia, antes da primeira cirurgia vai ter que ter uma rotina de limpeza de tudo dentro daquela sala de operação. Ela já está limpa, mas eu vou ter que ter uma desinfecção com álcool 70 de tudo, todos os instrumentais, onde é possível pegar, por exemplo, em todas as superfícies com álcool 70, justamente para preparar essa sala novamente, ok? Outra questão importante, ler um pedido de cirurgia e certificar-se do tipo de cirurgia, a idade do paciente, os aparelhos e as solicitações especiais da equipe médica de cirurgia, ok? Caso exista necessidade, a gente vai solicitar o equipamento, o material, por exemplo, cirúrgico, para já deixar disponível na sala para quando chegar a equipe, chegar o paciente, depois chega a equipe, já tem tudo preparado, não vai faltar nada durante o desenvolvimento da cirurgia, ok? Então é papel do circulante checar essa informação antes da cirurgia. Outra questão importante de papel de circulante é verificar as condições de limpeza da sala antes de montá-la. Antes de montar a sala, ele deve verificar as condições de limpeza. Se as condições não forem satisfatórias, ele deve literalmente proceder com atividades de limpeza concorrente terminal, se for necessário, se a limpeza, a asepsia daquela sala não estiver satisfatória, ok? Vai lavar toda a sala de novo, tá bom? Outra questão importante, todo o equipamento, principalmente os eletrônicos, eles devem ser testados, tá? Pelo circulante, antes da cirurgia, ok? Então, testar o funcionamento dos aparelhos, tais como aspiradores, se eles estão funcionando,
Bisturi elétrico, se ele está ligando ou se ele não está ligando, ok? Mesa cirúrgica, se ela está fazendo as movimentações necessárias. Focos, a iluminação, se as lâmpadas não estão queimadas, por exemplo. E todos que houver necessidade. Professor, e se for um procedimento literalmente ortopédico, onde o médico às vezes precisa utilizar uma furadeira elétrica? Essa furadeira, ela é esterilizada em óxido de etileno. Aí não tem como ele testar, entendeu? Mas nesse caso é óbvio que a central de materiais, ela já testou antes de esterilizá-la, tá bem? E aí nesse sentido, o médico cirurgião, no momento de montar, porque ela vai estar estéreo, embalada em um equipamento estéreo, na hora que o instrumentador for montar, ele vai fazer o teste. E aí o circulante vai apoiar nesse teste também, entendeu? Se ela não estiver funcionando, vai substituir o ferramental. Tá bem? Então, dependendo do tipo de situação, eu não vou conseguir testar antes, mas é bem raro, ok? Outra questão importante de atribuição nesse processo é revisar o carro de anestesia, equipado aí pela equipe literalmente de anestesia. Então, pode estar faltando alguma medicação, pode estar faltando literalmente alguma solução, e aí nós vamos equipar literalmente esse carro, ou talvez alguma conexão, algum monitor importante que foi para revisão, foi para manutenção, por exemplo. Revisar e repor, sempre que necessário, os materiais descartáveis da sala de operação. Como a gente já disse, existem aí alguns armários ou algumas prateleiras onde tem os materiais que são descartáveis, são utilizados e jogados fora, digamos assim. E nesse sentido a gente vai repor nesse momento de preparo da sala. Checar os lavabos e repor o material de degermação. Então eu vou checar os lavabos para ver se as torneiras estão funcionando normalmente, se está tendo drenagem de água, se não estão entupidos, por exemplo, ok? Vamos visualizar se tem ali disponível o PVPI degermante, por exemplo, ou outros produtos germicidas, se vai ter a escovinha ali disponível na embalagem lacradinha, certinha, para justamente quando a equipe chegar para fazer a degermação ou a escovação cirúrgica, tem ali disponível esses materiais para fazer esse procedimento lá nos lavabos, ok? Na lavagem cirúrgica das mãos. Repor os pacotes e aventais dos campos, esterilizados, as caixas de instrumental, outros materiais específicos também da cirurgia. Quando você ouvir falar do pacote de cirurgia, é literalmente um pacote que está embrulhado literalmente num campo cirúrgico, que você pode entender na sua mente como um lençol grande, é um campo cirúrgico esterilizado e ele está lacrado. Nós no preparo não vamos abrir nenhum desses pacotes, ok? Quem vai abrir esse pacote será o instrumentador, tá? Com auxílio também do circulante posteriormente, mas só vai abrir no momento que o paciente já estiver ali literalmente na mesa, na maca, tá? E a partir dali vem a preparação desses instrumentais também, tá bom? Ou caso, dependendo do grau da cirurgia, do tipo de cirurgia, o instrumentador ele já preparou esses instrumentos antes da chegada do paciente, tá bem? Alguns deles, por exemplo. Em algumas situações, é claro, então, vamos repor todos esses materiais, esses pacotes de cirurgia que são específicos com instrumentais para cada tipo de cirurgia. Esse é para abdominal, essa caixa é para neurológica, essa caixa é para cesárea e aí vai indo, tá bem? Quem prepara isso? A central de materiais de esterilização, padronizando literalmente esses pacotes. E aí nós temos aqui, literalmente, nessa foto aqui do canto, um exemplo dos pacotes. Então eu vou ter uma mesa, literalmente dentro da sala de operação, onde eu vou ter, literalmente, disponíveis os pacotes que vão ser utilizados para aquela cirurgia que vai acontecer daqui a pouco. Ok? Aqui ao fundo a gente consegue ver o saco de hamper, onde vão ser desprezados as rouparias utilizadas também. E aqui nós temos pacotes que têm campos operatórios, pacotes que têm os instrumentais cirúrgicos, pacotes que vão ter bacia, que vão ter algum outro tipo de equipamento, por exemplo, que foi esterilizado, que vai ser utilizado naquela cirurgia, tá bem? Nós temos também os equipamentos para você visualizar que a gente vai testar. Como é que a gente testa? Ligando e desligando. Só isso que a gente vai fazer na prática, ok? Se está funcionando a aspiração, se está funcionando o bisturi elétrico ou não. Caso contrário, a gente não consegue fazer um teste literalmente de corte, um teste literalmente de ventilação, tá bem? Porque presume-se que ele já vai estar funcionando de maneira adequada em relação à função natural dele, tá bem? E óbvio, os monitores também eles devem ser testados para justamente facilitar esse procedimento durante a cirurgia. Bom, nesta aula nós falamos literalmente sobre a montagem da sala de operações e falamos de algumas funções e atribuições do circulante dentro da rotina de trabalho do circulante
para a montagem da sala de operação, ok? Porque o circulante tem muitas outras funções que vamos ver em aulas posteriores, tá bom? Falamos então, dentro do item 1.1 do seu material, essa é a terceira parte de fragmentação dessas videoaulas. Espero que você tenha compreendido, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.